pessoal, aqui é Vives, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre gesso. Eu tenho feito alguns trabalhos de mixed media no canal ultimamente. Eu acho que é natural algumas pessoas ficarem com alguma dúvida, sem saber um pouquinho a respeito de algum material ou outro, enfim. E num dos últimos vídeos, a Gisele, que é uma seguidora super querida aqui do canal, ela me fez uma pergunta a respeito do gesso. E aí eu respondi a ela nos comentários, mas eu imaginei que algumas outras pessoas pudessem ter algum tipo de dúvida a respeito de para que serve esse material, enfim. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje e mostrar um pouquinho pra vocês. Então eu tenho aqui os 3 gessos que eu mais costumo utilizar, mas primeiro eu queria falar sobre eles de uma maneira geral. O que é o gesso, na verdade? O gesso, ele é um primer, ele é uma base, né? Que a gente vai utilizar no nosso papel, na nossa tela de canvas, no papelão, enfim, no material que vocês estiverem pintando, para poder preparar essa superfície para receber tinta. Então, o que o gesso faz? Efetivamente, ele protege a superfície de trabalho, né? Então, se eu estou trabalhando com papel, ele vai proteger o meu papel, ele vai transformar o meu papel numa superfície não porosa, ele vai criar uma camada protetora no papel e, ao mesmo tempo, ele vai transformar o meu papel numa superfície apropriada para receber tinta. Então, quando vocês utilizarem gesso, vocês vão perceber que o gesso ele é áspero. Depois que ele seca, o acabamento do gesso ele não é suave, ele não é liso. Ele é um pouco áspero. É como se essa aspereza facilitasse a tinta segurar bem. Então, o gesso ele cria essa base, ele cria essa superfície apropriada para receber tinta, enfim. Pode ser tinta acrílica, pode ser tinta em spray. Eu geralmente utilizo aqui nos meus projetos mais tinta acrílica e tinta em spray. Então eu me sinto mais confortável de falar dessas duas, mas outros tipos de tinta também dá para utilizar por cima de bases de gesso, enfim. Mas por aqui, pelo canal, pelo menos, vocês vão me ver utilizando com muito mais frequência tinta acrílica ou tinta em spray. Que geralmente as tintas em spray que eu utilizo são tintas à base de água. Bom... Então, isso aí é o básico do gesso. O gesso é isso aí, é esse material, ele é um polímero acrílico, olha só, ele é uma base acrílica, né, pra a gente aplicar a tinta por cima. E ele transforma o papel ou papelão, enfim, o que vocês estiverem trabalhando, numa superfície não porosa e facilita a utilização de alguns materiais. Os gelatos, por exemplo, algumas pessoas podem não saber do que é, dar uma pesquisadinha, é um material bem legal. Eu não tenho nenhum aqui pra fazer demonstração. Mas, até onde eu sei, por exemplo, gelatos, que são um material muito legal de se trabalhar, eles funcionam muito melhor, por exemplo, quando você utiliza eles num papel que já teve uma cobertura de gesso. Porque o gesso já facilita esse gelato de se espalhar melhor no papel. Então, o gesso também, ele facilita a utilização de outros materiais que não apenas tintas, né? Como eu falei pra vocês, eu utilizo mais tinta, então eu vou falar um pouquinho mais de tinta nesse vídeo. Bom... Eu vou mostrar também aqui pra vocês os 3 tipos de gesso que eu mais utilizo, né? Os que eu mais uso mesmo com frequência nos meus projetos. O gesso que eu mais utilizo nos meus projetos disparado é esse aqui, é o gesso comum, é o branco. É o gesso acrílico básico branco. Ele parece uma tinta branca, só que um pouquinho mais espessa, né? Olha só. Mas ele parece uma tinta branca e ele funciona exatamente como eu falei pra vocês. Ele cria essa base de preparação pra gente aplicar outros materiais por cima, de preferência tinta. Existem algumas variações nesse gesso. Quais são as variações que a gente tem comumente? Além das cores, a gente tem variação também na diluição. Então, a gente tem os gessos que são um pouquinho mais diluídos em água, eles são mais molinhos, eles são mais líquidos, e a gente tem gesso que são mais firmes, mais consistentes, que tem menos água na formulação. Geralmente, a gente fala de heavy gesso, né? A expressão em inglês quer dizer pesado. Então, esse gesso mais pesado é o gesso mais encorpado, ele é o gesso mais grosso, é o gesso que tem menos água. E já tem alguns gessos que são mais diluídos, e que você percebe que ele, até dentro do pote mesmo, você percebe que você tem uma consistência mais líquida. Mas isso aí não significa muita coisa, depende do tipo de trabalho que você queira fazer, da cobertura que você queira dar, enfim, da técnica que você vai utilizar, você vai usar um ou outro. Mas o gesso mais pesado, né, o heavy gesso, a gente pode utilizar ele também
diluído um pouquinho na água. A gente pode colocar um pouquinho num potinho ou num pallet, diluir um pouquinho na água e ele vai funcionar da mesma forma que o gesso mais diluído. Então, essa questão de mais diluído ou menos diluído vai depender do tipo de trabalho que vocês queiram fazer. E vai depender também da técnica que vocês queiram utilizar. Então, assim, é praticamente o mesmo gesso, só que ele é um pouco mais diluído ou um pouco menos diluído. Enfim, esse aqui que eu utilizo, esses 3 gessos que eu mais utilizo, eles são da marca Corfix, que é uma marca nacional. Eu não sei nem se é fabricado aqui no Brasil, mas a marca é nacional. Não tô vendo aqui dizendo onde foi fabricado. Enfim, depois se eu achar eu coloco essa informação. Tá aqui dizendo que é de Porto Alegre, mas eu não sei se foi fabricado em Porto Alegre ou se, enfim, né? Mas assim, esse aqui é o gesso que eu mais utilizo e é o gesso da cor branca. Então ele vai criar uma base branca, né? Uma base clara pra gente trabalhar com as nossas tintas, enfim, por cima. Já tem outras variações, outras cores, mas as que eu mais utilizo são essas aqui. É o branco, o preto e o transparente. Então, para que serve? O preto, na verdade, ele vai fazer a mesma coisa que o gesso branco, exatamente a mesma coisa, só que ao invés de criar uma base branca, ele vai criar uma base preta. E essa base preta vai facilitar quando a gente quer, por exemplo, pintar com cores escuras. Então, se eu quero criar uma cena, por exemplo, de céu noturno, eu quero usar tons de roxo, eu quero usar tons de azul bem escuro, vai ser muito mais fácil para eu conseguir atingir esse tom escuro na minha tela ou no meu papel, eu utilizar o gesso preto como base. Porque se eu utilizar o gesso branco, eu vou ter que colocar muitas camadas de tinta para poder escurecer essa tela, né, esse papel. Então, provavelmente eu vou ter que usar umas 2 ou 3 mãos de tinta. Quando, na verdade, usando o gesso preto, eu posso, às vezes, até uma camada de tinta só, eu já consigo dar o efeito de céu noturno escuro que eu quero no meu projeto. Então, a ideia do gesso preto é para quando você está utilizando tintas de cor mais escura, enfim. Como ele é opaco, ele dá um efeito chalk também. Então, a gente pode, por exemplo, criar a ilusão de um quadro negro, por exemplo. Então, a gente pode utilizar o gesso preto. Como eu falei, ele é opaco, ele não é brilhoso. Outra coisa que a gente pode fazer também, às vezes, a gente quer criar uns efeitos metálicos no projeto com tinta metálica. E as tintas metálicas, elas geralmente se comportam de maneira diferente no fundo branco e no fundo preto. Às vezes, alguns tons da tinta metálica se mostram mais no fundo preto do que no fundo branco. Então, para alguns tipos de trabalho, para algumas tintas específicas, às vezes a gente utiliza o gesso preto também para poder criar essa base mais apropriada. Bom, e o gesso transparente, ele vai criar essa mesma base para pintura, exatamente como os demais, só que ele não vai aplicar cor nenhuma nessa base. Como o próprio nome diz, ele é transparente. Então, o gesso transparente eu utilizo mais quando eu estou usando um papel estampado. Então, eu estou usando um papel estampado e eu gosto da estampa desse papel. E eu não quero perder os detalhes da estampa desse papel. Então, para poder preparar essa superfície desse papel para ser trabalhado, ao invés de usar o gesso branco ou o gesso preto que vão cobrir essa estampa, eu vou utilizar o gesso transparente. Então, eu vou fazer uma demonstraçãozinha básica aqui para vocês verem, olha só. Então, aqui eu tenho um retalho de papel estampado para mostrar para vocês. Então, eu quero preparar esse papel estampado para receber tinta. Eu quero utilizar umas tintas em cima dele, em alguns pontos, e eu quero proteger esse papel com uma camada de gesso e preparar ele para receber tinta. Se eu colocar o gesso branco, olha só, o gesso branco, ele é fosco e ele vai cobrir totalmente o meu papel como uma tinta branca, na verdade, né? Ele é bem parecido com uma tinta branca. Olha só, então eu vou conseguir ver um pouquinho, né? Mas eu não vou conseguir ter acesso totalmente a esse fundo, porque ele foi bastante coberto pelo meu gesso branco que eu coloquei aqui no papel. Já se eu utilizar o gesso transparente, deixa eu pegar aqui um outro pincel para não fazer meleca e não misturar tudo. Então, se eu utilizar o gesso transparente, eu vou criar uma base fosca, uma base áspera que vai preparar o meu papel para tinta, mas eu não vou perder, olha só, de forma alguma, o padrão que eu tenho no fundo do meu trabalho. Vocês provavelmente não vão ver nenhuma diferença aí, a não ser que essa área ficou levemente escura,
porque, na verdade, o gesso ainda tá molhado, mas se eu secar ele aqui agora com o meu soprador térmico, vocês vão ver que não vai ter diferença nenhuma. Então, o gesso transparente, ele serve basicamente para isso aí. Ele vai criar o mesmo efeito, né? Ele vai preparar o papel da mesma maneira. A única diferença é que ele não vai colocar nenhuma cor na base. Ele não vai colocar nem branco, nem preto, enfim. Ele vai ficar transparente e eu vou conseguir ter acesso, eu vou conseguir ver todo o meu fundo, então eu posso colocar algumas tintas aqui transparentes e a gente vai continuar vendo esse background aqui, esse fundo desse papel decorado. Então, o gesso acrílico transparente eu uso basicamente quando eu estou utilizando papel decorado. Já o gesso preto e o gesso branco, eu utilizo quando eu tô fazendo qualquer outro tipo de trabalho, com a diferença, como eu falei pra vocês, a depender do tipo de técnica e do tipo de tinta que eu vou utilizar e da cor da tinta, né? Como eu falei, tinta escura, eu sempre acho melhor começar com a base preta pra já facilitar. Então, olha só. Essa comparação aqui foi só para mostrar para vocês como funciona e para que eu utilizo o gesso transparente. Tá um pouco molhado ainda. O gesso, ele é um material muito legal porque ele seca relativamente rápido, olha só. Eu colocando a mão aqui, ó, eu não sujo mais a minha mão com o gesso branco, só um pouquinho. Ele seca bem rápido, o gesso transparente também. E passando a mão aqui no papel e aqui, dá para perceber claramente, vocês não vão ter essa percepção pelo vídeo, claro, mas se vocês fizerem esse teste em casa, vocês vão ver. A gente aqui tem uma cobertura macia do papel. Já o gesso transparente, ele deixa o papel mais áspero, justamente preparando esse papel para receber tinta. Mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho do gesso branco e do gesso preto e de algumas diferenças legais que a gente pode se aproveitar dessas diferenças nos nossos trabalhos. Então, eu tenho aqui um papel aquarelável, um retalho de papel aquarelável. Esses papéis aquareláveis que eu utilizo nos meus projetos, sempre que eu mostro aqui no canal, é o papel aquarelável de 300 gramas de gramatura da Canson. Ele vem num bloco, um bloco universitário, com preço relativamente acessível. Eu gosto desse papel. Ele não é um dos melhores papéis aquareláveis, nem de longe, mas é um papel super acessível e para o tipo de projeto que eu faço, ele me atende super bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só colocar esses pincéis na água. É sempre bom, sempre que a gente tá utilizando, gente, gesso ou tintas, enfim. Sempre que a gente estiver utilizando um pincel, pra gente cuidar bem dos nossos pincéis. A gente terminou de usar, não vai usar o pincel por agora novamente, vai demorar um tempo para usar. Não deixa o material secar no pincel, coloca o pincel na água. Se puder lavar logo o pincel, melhor, mas se não puder, sempre tem um copinho de água disponível para colocar esse pincel na água, diluir um pouquinho o material nessa água para poder não ficar preso ao pincel e deixar o pincel ali de molho até o momento em que você possa lavar na pia, enfim, para poder realmente usar água corrente e tirar esse material. Isso faz com que os pincéis durem mais tempo, enfim. Então, eu vou utilizar aqui, ó, o meu pincel para aplicar um gesso branco na minha base. Vou aplicar só até a metade, porque a outra metade eu vou fazer com gesso preto. Eu gosto de fazer assim para facilitar a comparação. Então, eu tenho aqui o gesso branco aplicado, não sei se vocês conseguem ver, olha só, acho que dá. Esse lado aqui tá um pouquinho mais branco do que esse, porque o papel aquarelável é levemente creme. E o branco do gesso é um branco bem branco mesmo. E vou agora utilizar do outro lado o gesso preto, pra gente fazer uma comparação. Então, vamos lá. Esse pincel nem tá muito, mas vai dar pro que eu quero mostrar pra vocês. Olha só, o gesso preto, ele é uma base bem escura e bem opaca. Ele tá molhado ainda, por isso que ele tá levemente brilhoso, mas ele é bem opaco. Eu vou secar ele aqui rapidinho para poder facilitar a visualização de vocês. Então, deixa eu só limpar meu pincel para não estragar. Como eu falei para vocês, eu gosto de tirar um pouquinho do excesso. Mistura um pouquinho na água, e a água já fica essa laminha aqui, ó. Então, eu já sei que tirou bastante o gesso ou a tinta do meu pincel. Sempre mantenha também os vasos desses materiais bem fechadinhos. Sempre confira antes de guardar se tá tudo bem fechadinho. Porque esse tipo de material aqui, se ficar aberto, se ficar exposto, ele vai secar.
e aí você vai perder todo o seu material. Então eu tenho aqui um lado coberto com gesso branco, o outro lado coberto com gesso preto, para acelerar, para efeito do vídeo, né, para o vídeo não ficar tão longo. Eu vou acelerar um pouquinho a secagem com o meu soprador térmico e já volto. Bom, pessoal, eu já tô com o meu material seco aqui, né? O gesso, tanto o gesso branco que tá desse lado, quanto o gesso preto já estão secos. Eu acelerei a secagem com o soprador térmico, dá pra fazer isso tranquilamente, mas quem não tiver o soprador térmico pode deixar o gesso secar, assim como qualquer outro material, pasta de modelagem, tinta, ao ar livre mesmo. Só vai demorar um pouquinho mais pra secar, mas não tem problema. E pra quem tem o soprador térmico, acelera a secagem como eu, a gente acaba fazendo os trabalhos de maneira muito mais rápida. Eu gosto bastante de acelerar a secagem com o soprador térmico. Bom, então eu tenho aqui as minhas duas superfícies. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, olha só. Mas tanto a superfície do gesso preto quanto do gesso branco, elas fazem esse barulhinho, porque elas são superfícies ásperas. Então o gesso ele transforma a superfície nessa superfície áspera que vai ser perfeita para receber tinta e outros materiais, como eu falei para vocês. Então agora eu queria mostrar para vocês a diferença. O material é o mesmo, como eu tô falando, a única diferença é a cor, uma cobertura preta escura, a outra branca, mas como eu falei pra vocês, às vezes alguns materiais, eles mostram cores diferentes, tons de cores diferentes, a depender do tipo de cobertura que você coloque, se você vai usar uma cobertura de gesso branco ou de gesso preto. Eu queria mostrar um pouquinho pra vocês. Alguns materiais não mudam, né? Alguns mudam. Essa tinta mesmo aqui é uma tinta metálica da DecoArt, essa marca é bem legal, eu gosto bastante dela. Só que essa tinta especificamente, eu já testei ela no gesso branco, mas eu nunca testei no gesso preto. Então vamos ver aqui, eu vou ver com vocês se vai ter alguma modificação. Vamos ver. Eu vou aplicar com o dedo mesmo, para poder facilitar, só para poder mostrar para vocês. Então olha só. É uma tinta metálica super bonita, o nome dessa cor é Rose Gold, é um tom de Rose Gold. É um tom que tá super na moda, inclusive. Então, olha só. Eu tenho aqui um tomzinho de branco. Eu acho que eu coloquei até tinta demais no meu dedo. Não precisava essa quantidade toda. E vou testar aqui a mesma tinta no gesso preto. Pra gente ter uma noção. Olha só. Aparentemente é a mesma coisa, né? No gesso preto ela parece ficar um pouquinho mais clara só, eu acho. Não sei, vamos ver. Deixa eu limpar o meu dedo aqui. Então, olha só. A tinta, essa tinta especificamente, ela praticamente não apresenta nenhuma alteração. Eu tô achando, não sei se vocês conseguem perceber, que no fundo preto, a tinta ela fica um pouquinho mais clara do que no fundo branco. Eu, inclusive, tô preferindo no fundo branco, tô achando o efeito dela metálico mais bonito, enfim. Mas eu queria testar com vocês também esse material aqui. Esse wax da Prima eu já mostrei aqui no canal, quando eu comprei esses materiais. Eu tô super apaixonada por esses waxes, eles são muito legais mesmo. Dá pra criar efeitos metálicos super bonitos nos nossos trabalhos. E esses waxes, eles têm umas características interessantes, porque eles particularmente, algumas cores mais do que outras, apresentam diferença significativa quando a gente coloca numa base de gesso branco ou numa base de gesso preto. E eu queria mostrar isso pra vocês, para mostrar um pouquinho essa diferença, né, de quando eu falei para vocês de por que alguns materiais apresentam cores diferentes. Então, esse daqui é um dos exemplos, olha só. Eu vou sujar um pouquinho, como eu falei, é uma cera, eu vou sujar um pouquinho aqui meu dedo e vou esfregar aqui no gesso branco. Então, olha só, eu tenho um efeito aqui no gesso branco, né, desse wax, ele tem um efeito levemente metalizado, e ele fica num tom de azul turquesa, bem próximo, na verdade, a esse tom aqui, né? Aqui ele só tá um pouquinho mais escuro, porque ele tá concentrado no pote. Já no preto, olha só, olha que bonito que fica. No preto, ele já adquire um tom esverdeado, olha só. E ele brilha muito mais no gesso preto do que no gesso branco.
Então dá pra perceber, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu tentar colocar um pouco mais aqui, pra ver se fica mais claro, porque às vezes a câmera não ajuda muito, olha só. Então, no gesso preto, ele apresenta uma característica bem diferente, ele já fica um turquesa muito mais puxado para o verde, para o esverdeado, e ele brilha muito mais. Eu não sei se vocês conseguem ver, olha só, mas ele tem um efeito metálico no preto, no gesso preto, que no gesso branco ele não tem. Então, tem algumas diferenças bem interessantes, tem alguns materiais que funcionam, como eu estou mostrando para vocês, de maneira bem diferente. Não só os waxes, é porque eu calhei de escolher uma cor aqui que não muda tanto, mas tem algumas tintas acrílicas que também se comportam diferente, né, no fundo branco ou no fundo preto, enfim. Então dá pra gente fazer uns trabalhos bem legais, dá pra gente fazer umas técnicas bem legais, e a depender do que você queira, do efeito que você queira criar no seu projeto, é mais interessante usar o gesso branco ou o gesso preto. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar esse wax com uma pegada um pouco mais verde, é mais interessante eu usar o gesso preto para poder criar esse acabamento verde brilhoso, porque no gesso branco ele vai ficar num tom de azul turquesa, super bonito, mas azul turquesa e não verde. Já essa tinta aqui, Rose Gold, eu acho que ela fica mais bonita, ela apresenta umas nuances de dourado, que pena que não dá pra ver na câmera, mas ela apresenta essas nuances de dourado muito mais no gesso branco do que no gesso preto, por exemplo. No gesso preto eu só consigo ver o rosa, no gesso branco eu consigo ver alguns tons de dourado também. Então é isso aí, eu queria mostrar pra vocês, inicialmente, o que é o gesso, né? Falar um pouquinho sobre o que é o gesso, mostrar pra vocês as diferentes cores, né? Os diferentes tipos de gesso que a gente pode ter e mostrar pra vocês também algumas coisinhas, né? Algumas características de cada um desses materiais e de pra que a gente utiliza cada um deles. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas básicas, bem simplesinhas mesmo, que tenham sido úteis pra você. Até a próxima, um beijo grande e tchau, tchau!